Fala, gente, beleza? Videozinho novo para vocês. Esse é o primeiro vídeo da série de treinamento intensivo com o Gael, que chegou hoje no Bang para fazer um trabalho mais massivo, tá? O Gael é um cachorro que tem 2 anos, a gente conheceu ele o ano passado, fez uma consulta comportamental e aí ficou pré-determinado que a gente ia fazer um trabalho mais intensivo com ele, tá? Qual que é a questão do Gael? O Gael é um cachorro muito reativo diante de outros cães na rua, então isso faz com que o passeio seja extremamente estressante. Os donos já adquiriram equipamentos, já evoluíram uma certa parte do comportamento dele, mas ainda encontra uma dificuldade muito enorme de encontrar um equilíbrio, né? Então, hoje em dia, eles normalmente têm que caminhar em horários alternativos, onde não tem tantas pessoas na rua, então isso acaba limitando muito a vida deles, né? Eles gostariam de ter mais momentos de atividade com o Gael, mas por conta de toda a reatividade, por conta de ser extremamente frustrante caminhar com ele e acontecer aquele escarcéu que normalmente os cães reativos fazem, acaba limitando a vida, né? Então ficou determinado que a gente ia começar o treinamento e cá estamos, tá? O que eu tô fazendo nesse primeiro vídeo é bem parecido com o vídeo anterior que eu fiz do Max, o filhotinho também de Border Collie, que também está em treinamento intensivo. É criar um pouco mais de conexão com o cachorro, tá? Antes da gente começar a trabalhar comportamento, antes da gente começar a trabalhar qualquer tipo de comando, o cachorro precisa estar conectado com a gente, tá? E sem isso não adianta, a gente acaba fazendo com que o corpo do cachorro execute, mas a mente está sempre em outro lugar. Se vocês repararem no vídeo, o Gael é um pouco mais assustado, é daí que vem a reatividade, né? Como eu sempre falo, Border Collie são os cachorros mais sensíveis. Então tudo para eles tem uma proporção maior. E no caso dele, seja por conta de má socialização, seja por conta das experiências que ele teve, ele fica muito alerta ao redor, tá? Então o que eu faço aí para criar uma conexão com ele? Eu peço um comando que ele já saiba, que no caso é o senta. Se você reparar, ele acaba prestando atenção. No vídeo aí tem a Olivia, nossa filhinha, zanzando pelo ambiente, gera um desconforto para ele, ele fica um pouco alerta porque ele tem dúvida do que pode acontecer, dúvida do que ela possa fazer, mas aí o que eu faço é vira e mexe, pedir um comando básico para ele, senta, e automaticamente ele senta, automaticamente ele olha para mim. Ou seja, é justamente isso que eu quero que ele olhe para mim antes de executar as coisas, mas isso é de forma gradativa, não adianta eu querer exigir isso do cachorro, sendo que a gente não tem nenhum vínculo, né? O vínculo que eu tive com ele foi exatamente esse no momentâneo. Então isso vai sendo criado ao longo do período que ele ficar aqui, com certeza a gente vai ter um vínculo muito massa e com certeza ele vai entender qual que é o meu papel nesse relacionamento, que é de ensinar ele qual que é as formas certas de se lidar. Tá? Então eu foquei bastante aí nesse tipo de atividade, me movimentando pelo ambiente. Ele já trabalha com prong collar, já trabalha com colar eletrônico, mas nesse momento em si eu estou utilizando só a prong, tá? Por quê? Porque, como eu falei, estamos criando conexão. Conforme as coisas forem evoluindo, eu vou incluindo equipamentos, vou incluindo comandos, vou incluindo mais dificuldades, mas isso da forma com que ele vai se apresentando para mim. Comparado ao último vídeo de conexão que eu fiz com o Max eu utilizei comida, no caso do Gael eu não utilizei porque ele realmente não liga para comida, tá? Mas para ele funciona bacana esse afeto que eu façozinho um pouco na cabeça. Eu tomo um certo cuidado para não tirar ele um pouco do eixo, tá? Às vezes a gente utiliza mais afeto, né? Acaba tirando o cachorro do eixo, que é tipo o cachorro ficar mais motivadão. Eu não sou muito fã do cachorro estar extremamente motivado para trabalhar, eu preciso que o cachorro esteja focado em mim para que ele possa executar de uma forma mais rápida, simples e prática aquilo que eu peço, tá? Isso é um estilo de treino, tem treinador que gosta do cachorro motivadão, principalmente Border Collie, mas como eu trabalho cães para as pessoas, para os tutores, eu prefiro e acho muito mais fácil dos tutores terem condições de controlar quando o cachorro tem a motivação dentro de uma caixinha de controle, tá? Então essa foi a primeira parte do vídeo, onde eu fiquei fazendo todo esse engajamento, tá? Existiam outros cães também no ambiente, coisa que acabava chamando um pouco a atenção, mas com o fato de eu ficar trabalhando bastante comandos que eles já sabem, o que traz um certo conforto dentro do ambiente, você pode ver que ele não está com o rabo todo empinado, mas também não está muito para dentro das pernas, ou seja, ele não está tão desconfortável assim, apesar de estar num ambiente novo, por conta dessa situação que eu estou criando com ele. Ou seja, eu estou mostrando para ele que sim, se ele executar aquilo que eu peço, é muito mais fácil para ele lidar com o ambiente. Bom, essa parte do vídeo é bem parecida com a primeira, tá? Então eu vou ficar me movimentando pelo ambiente, porém já mais perto dos cães, tá? Então sim, existe um pouco mais de desconforto da parte dele, mas de novo, é justamente pedindo comandos básicos, que é o que ele já sabe, que vai trazendo a confiança, ó como ele já abanda o rabo, tá? Então sim, existe, como eu falei, essa parte mais estressante de estar perto dos cães, mas ele precisa ser trabalhado, a reatividade dele precisa ser trabalhada. E vale observar também que os cães não se importam muito para ele, né? Eu estou apresentando cães que são completamente controlados, que sabem a dinâmica, que sabem simplesmente existir no ambiente.
Então é diferente você pegar um cachorro reativo e colocar, por exemplo, num parcão. Não é dessa forma que se resolve, tá? A ideia daí do exercício é justamente para ele entender que existe uma possibilidade diferente de estar presente de outros cães, só que sem reagir de uma forma negativa, ou seja, preservando espaço com um ambiente mais controlado. Claro que a resposta que ele está dando aí de ignorar os cães é por conta do ambiente. Tá? Então sim, vão existir momentos que a gente vai trazer cães da rua, por exemplo, que a gente vai encontrar com cães na rua, que a gente vai encontrar com cães descontrolados na rua, que vai mexer mais ainda com ele, e aí sim vai ter que existir o nosso controle diante dele, diante dos comandos. Mas como início, o que eu quero fazer com o Gael é justamente que ele crie essa sensação de que é possível conviver com outros cães. Eu acho que esse é o primeiro passo, tá? Existem outros que eu acho interessante, que é como eu, por exemplo, introduzir ele dentro de uma caminhada de grupo, que aí você mostra para o cachorro que além de conviver junto com os outros cães de forma pacífica, é possível conviver com cães e trabalhar em grupo, né? Então você acaba despertando esse senso de matilha que os cães têm, esse senso de grupo que eles têm, justamente fazendo de uma forma mais gradativa e mais da forma com que seja fácil para o cachorro, entendeu? Tem cães que super se dão bem, mas tem cães que são um pouco mais sensíveis, tem cães que são um pouco mais retraídos, e se a gente não respeitar essa individualidade do cachorro, com certeza isso forma cães mais reativos, e aí aquilo que a gente sempre esperou de ter uma socialização, aquilo que a gente sempre esperou de conviver cães em outros ambientes, acaba se tornando limitado por conta da experiência, tá? Então, a ideia desse exercício em si é justamente fazer com que ele entenda que é possível estar dentro do mesmo ambiente de forma controlada e se sentindo bem, tá? Nessa outra parte do vídeo vocês vão perceber que eu vou mudar a dinâmica, que é o quê? Ele justamente aprender a estar dentro de um ambiente com outros cães, porém agora ele parado e outros cães em movimento. Aí vocês vão ver que ainda assim rola mais dificuldade para ele, porque no caso dele é mais difícil estar parado e ver outros cães movimentando. Mas ele não teve em momento algum nenhuma resposta negativa. Nesse momento aí você vê que eu parei, ele começou a olhar de uma forma que eu entendi a intenção dele, eu entendi que ele estava se sentindo desconfortável, mas a intenção dele de possivelmente reagir já foi para mim o básico para mim de redirecionar ele, dizer que não era isso que eu queria, eu quero que ele simplesmente observe os cães. Relaxamento não vai existir de momentâneo agora, no início, mas sim é possível ficar na dele, tá? O que eu quero mostrar aí é que enquanto os cães estão em movimento, assim como ele respeitou o espaço dos cães quando ele estava em movimento, os cães também vão respeitar o espaço dele agora que ele está parado. E vice-versa, tá? Respeito é mútuo, não é só o cachorro reativo em si, tá? Então eu fiquei fazendo essa dinâmica mais para ver como ele sai. Na minha visão, ele saiu super bem diante de um cachorro que eu já conheci, já vi as respostas que ele tinha de outros cães. Para mim já é um baita de um início e eu tenho certeza absoluta que ele vai evoluir ainda mais e ainda vai conseguir aproveitar esse grupo controlado que a gente tem por aqui. Mas é engraçado você ver a resposta dele. Olha como ele fica bem preocupado quando eu passo por trás dele, né? Na frente ele fica um pouco alerta, tem o interesse de sentir, de farejar e tudo mais, mas quando eu passava por trás dele acabava se tornando algo mais incômodo para ele, tá? Aí eu faço a voltinha ao contrário. Agora que eu quero que vocês vejam, ó, como eu vou passar para trás, ele olha, tá vendo? Super normal, o cachorro tá resguardando o seu perímetro, tá? Mas eu quero que isso seja cada vez menos. Por quê? Porque quem vai garantir o espaço dele sou eu. No caso, depois vai ser os tutores, então eu não preciso que ele fique alerta constantemente, tá? Hoje existe esse comportamento, mas a ideia do treinamento é que ele fique relaxado, tranquilo, porque sabe que quem está no manejo vai fazer o controle e não vai deixar que nenhum cachorro invada o espaço dele, justamente porque a gente conhece qual que é a característica principal do Gael, certo? E só para finalizar, para vocês verem que todo trabalho tem seu resultado positivo, olha o Gael aí na frente de todos os cães, todo mundo tranquilo, relaxado, o Chicão tá fazendo uma esteira, tá o Zeus, tá o Telê, ele é esse Border Collie aí na caminha azul, tá o Santista, tá o filhote também, Max, que também é um trabalho que a gente tá fazendo com ele de socialização, então sim, valeu a pena o trabalho. Ele entendeu que é possível relaxar, é possível estar com os cães no mesmo ambiente de uma forma tranquila e passiva, tá? Então esse foi só o primeiro dia do Gael aqui com a gente, tem bastante trabalho a se fazer, mas eu quis mostrar esse vídeo para vocês verem como é possível trabalhar um cachorro reativo e ter os melhores resultados desde que a gente saiba o que fazer, certo? É isso, gente. Se gostou, deixa um like pra gente. Bora!